Boa noite, está começando agora o Band Cidade. E na edição de hoje você confere. Polícia prende suposto líder de organização criminosa acusado de fraudes eletrônicas e invasões de sistemas. Propaganda eleitoral gratuita começa daqui a uma semana e TRE já definiu a ordem de exibição dos partidos políticos. E mais, estudantes da rede estadual de ensino embarcam para intercâmbio na China. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no Band Cidade. O líder de uma organização criminosa investigada por fraudes eletrônicas e invasão de sistemas foi preso hoje durante a segunda fase da Operação Chip Falso. Essa operação foi deflagrada pela Polícia Civil do Piauí e também prendeu outros suspeitos. Lívio Fernando de Oliveira Souza é apontado como líder do grupo criminoso que aplicavam os golpes. Além dele, outras 8 pessoas também foram presas em Teresina na segunda fase da Operação Chip Falso. Através da primeira fase, que nós deflagramos agora em julho, no último mês, nós obtivemos várias informações através dos celulares apreendidos, através dos interrogatórios, que nos levaram à segunda fase. E nessa segunda fase foi preso o líder da organização. Ele era responsável por cooptar pessoas para entregar seus selfies, seus cadastros e assim receber a linha que era derrubada de uma pessoa de bem, de um inocente, de um cidadão, que poderia estar, essa vítima estava Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, de repente perdia a sua linha e essa linha era transferida para essas pessoas. O golpe é conhecido como SIM swap. A partir dessa prática, os criminosos conseguem trocar a titularidade do chip telefônico e, com isso, conseguem invadir contas bancárias, clonar o WhatsApp e outras práticas criminosas usando apenas o número de telefone da vítima. E aí eles pedem dinheiro, eles conseguem obter código de verificação do banco, porque ao invés de ir para a linha telefônica que estava de posse da pessoa, do cidadão, vai para o criminoso. Eles entram no gov.br, entram no Instagram e isso vale muito no mundo do crime. Então, esse líder que foi preso hoje, ele era o responsável por toda essa organização. Ele conseguia entrar no sistema das operadoras de telefonia. E para conseguir aplicar esses golpes, os criminosos precisavam de dados de pessoas reais. Nas investigações, a polícia identificou que pelo menos 120 pessoas venderam seus dados pessoais para esse grupo criminoso. Elas recebiam entre R$200 e R$300 para passar essas informações. E por esse envolvimento, elas também estão sendo intimadas. E o nosso pensamento é que elas são tão compassas, responsáveis pelo que aconteceu. Num país como o Brasil, onde os dados vazados, isso é notório, e que um dos países que mais sofre com golpes cibernéticos, ninguém pode dizer que não sabia porque estava entregando seus dados e recebendo por isso. Algumas pessoas alegam aqui, em interrogatório, dizendo, não, mas eu não sabia. Eu achava que eu estava fazendo um plano. Bom, um plano de telefonia numa casa, sem ser uma loja oficial, e você recebe para isso, até eu queria isso. Fazer um plano de internet, um plano de telefonia e ainda receber dinheiro por isso. É o contrário que acontece. Então não há como a pessoa se esquivar disso. A Polícia Civil do Piauí ela é preparada, a investigação está muito bem conduzida, com as informações pertinentes e nós prosseguiremos em bem da sociedade. E para não ser uma vítima, a polícia alerta para a importância de ficar atento e procurar as autoridades. Se vocês tiver a sua linha derrubada, de repente você vai tentar acessar o Instagram, o WhatsApp, não consegue, tenta fazer ligação, não consegue, perdeu o sinal e foi só com você, procure imediatamente o operador de telefonia para saber o que foi que aconteceu. Se foi mudado para uma outra pessoa, o que foi que aconteceu. E após isso, faça um boletim de ocorrência, porque qualquer policial no Brasil que estiver fazendo uma investigação de algum golpe que foi utilizado o seu nome, vai saber que você perdeu a sua linha telefônica. Agora é hora do Giro Policial. Olá, você que está acompanhando o Band Cidade, trazemos informações da área policial. Um crime bárbaro aconteceu na manhã desta quinta-feira, aqui na região sul do estado, na cidade de Angical. Um homem conhecido como Michel dos Caldeirões foi assassinado a golpes de faca. Isso em via pública. Os
policiais militares foram acionados até o local, mas lá, quando chegaram, o rapaz já se encontrava em óbito, foi atingido com vários golpes. Quem praticou este crime? Um rapaz que houve um desentendimento com ele. Esse rapaz de prenome Luquinha, dos Montevidéu. Ele logo depois de cometer o crime fugiu, se evadiu, mas havia informações que ele poderia estar ferido. E os policiais fizeram várias diligências e ele foi localizado também aqui próximo, na região sul do estado, na cidade de Água Branca. Estava no hospital. Lá ele tinha ferimentos, estava sendo atendido pela equipe médica, quando os policiais militares conseguiram chegar e fazer a prisão do mesmo. Outro caso de repercussão também foi a prisão de uma mulher que estava em uma clínica dentária odontológica e acabou aplicando golpes a várias vítimas aqui na região de Campo Maior. Ela que tinha vindo recentemente de Belém e contava até com um certo crédito por parte dos diretores e proprietários dessa clínica. E ao ter acesso a documentos e também a contas bancárias de vítimas, ela acabou se apossando de valores dessas pessoas e já tinha feito um grande estouro no que diz respeito aí ao golpe. Os policiais de Campo Maior, à frente do delegado, conseguiram fazer a prisão da mesma e vai ficar à disposição da Justiça. Um caso de estelionato registrado aqui no município de Campo Maior, já na região norte do estado. E aqui em Teresina, as ocorrências policiais também são registradas com relação ao golpe, ainda do golpe do Pix. Muitos elementos ainda praticando esse tipo de delito, fazendo vítimas aqui na região do Monte Castelo, área central de Teresina. São essas as informações que nós trazemos aqui no Band Cidade no dia de hoje. E investigados por suspeita de desvio de livros didáticos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no Piauí e no Maranhão, foram alvos da Operação Libricida, da Polícia Federal, que aconteceu na manhã desta quinta-feira. Mais de 20 toneladas de livros didáticos podem ter sido desviadas durante o transporte para escolas públicas do Piauí e Maranhão. Segundo a Polícia Federal, os investigados alteravam as rotas das cargas e deixavam de entregar o material nas escolas previstas. Para esconder o desvio, eles teriam apresentado comprovantes de entrega com assinaturas falsificadas. Na operação, foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão em Timon e Matões, no Maranhão. Um dos investigados também foi preso porque já tinha um mandado de prisão por condenação definitiva por tráfico de drogas. A PF também apura se parte dos livros foi vendida para reciclagem. Os investigados podem responder por furto qualificado mediante fraude e concurso de pessoas, além de falsificação de documento particular. A investigação continua. E veja no próximo bloco, o TRE realiza sorteio da ordem de exibição dos partidos políticos na propaganda eleitoral gratuita. A gente volta já. Estamos de volta com o Band Cidade e o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí reuniu hoje as emissoras de rádio e TV para tratar da propaganda eleitoral gratuita, que já começa no dia 28 de agosto. Na ocasião, também foi realizado o sorteio da ordem de exibição dos partidos políticos na propaganda eleitoral. Mais informações eu converso agora com Júnior Santos, direto da redação. Boa noite, Júnior. Boa noite, Carliete Nunes, e a todo mundo que acompanha o Band Cidade. Estou aqui mais uma vez para trazer as principais informações da política. Olha, Carliete, é isso mesmo. Começa no dia 28 de agosto o horário eleitoral gratuito e aconteceu no Tribunal Regional Eleitoral uma audiência pública para definir o tempo e a ordem de exibição dos partidos nesse horário eleitoral gratuito, é claro. E esse sorteio foi feito diante dos participantes do processo político, ou seja, aqueles que compõem a equipe jurídica dos partidos, os próprios membros partidários estiveram presentes lá na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, que foi ali próximo à sede da Assembleia Legislativa do Estado, e também na presença da imprensa, que foi lá para acompanhar e fazer a cobertura, e também os representantes das emissoras de rádio e de televisão. Como eu afirmei, essa ordem foi feita mediante sorteio e ficou na seguinte disposição, Carliete, quem nos acompanha. Para governador, o primeiro lugar sorteado foi a coligação A Força do Povo, que constitui aí no MDB, no PDT, no PSD
e na federação PT, PCdoB e PV, além do Republicanos, é claro. Foi o primeiro sorteado e vai ser o primeiro na disposição de governador a ocupar aí o horário eleitoral gratuito, seguido pela Federação PSDB Cidadania e, em terceiro lugar, a Federação PSOL Rede. Em quarto lugar, a Federação A Força da Fé, Coligação Avante e do Novo. E, em quinto, Juntos pelo Piauí, PRD, Solidariedade, União, Brasil, PL e Podemos. Essa foi a disposição para a candidatura de governador. Lembrando que o Tribunal Regional Eleitoral vai disponibilizar todo o relatório dessa audiência pública nas redes sociais. Eu ouvi o juiz auxiliar de propaganda do tribunal, o doutor Alderi Martins, que falou um pouco mais sobre esse processo. Vamos acompanhar. Hoje nós realizamos essa audiência pública relativa ao plano de mídia aqui no âmbito do TRE Piauí e é um ato importante para o início dessa propaganda eleitoral gratuita que se inicia agora no dia 28 de agosto e vai até o dia 1º de outubro. Então, durante a audiência pública, nós pudemos ouvir partidos e representantes das emissoras de rádio e TV e apresentar também alguns pontos da resolução do TSE que fixa alguns parâmetros relativos à organização dessas inserções. Então, foi discutido critérios de tipo de mídia, como é que essa mídia vai ser entregue, antecedência, enfim. Algumas diretrizes importantes para a inserção e para a realização dessa propaganda eleitoral gratuita foram debatidos e discutidos, decididos no dia de hoje aqui no TRE Piauí. Sobre esse mesmo assunto, eu também ouvi o procurador regional eleitoral, Dr. Kelson Pinheiro Lages, que também detalhou esse processo de transparência do tribunal e também na assistência aos partidos e aos partidários na questão eleitoral ao longo de todo o pleito. Vamos acompanhar o que disse o doutor Kelson Pinheiro Lages. Tanto porque nós estamos na fase inicial, a fase inicial da propaganda eleitoral, onde os partidos, os candidatos procuram o eleitor para captar o voto. Então, necessário e muito importante a reunião hoje, na medida em que se passou para esses atores do processo eleitoral a importância de obediências aqueles princípios que informam a propaganda eleitoral, especialmente o princípio da legalidade, da liberdade de expressão, mas que essa liberdade existe limites, ela deve atentar à veracidade das informações que são divulgadas, à honra e à imagem, portanto, ainda dos candidatos. Importante também que foi ressaltada a importância de se observar o princípio da isonomia, ou da igualdade na disputa eleitoral. E Calhete, também teve a agenda oficial do ministro do Desenvolvimento, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, aqui no estado do Piauí. Ele estava aí acompanhado do ministro do Trabalho, que esteve aqui em Teresina para anunciar a adesão possível do governo ao Trabalhador 4.0 e também da atual ministra do Desenvolvimento Agrário, Fernanda Machiavelli. Os ministros estiveram aqui cumprindo a agenda do Estado e Wellington Dias falou um pouco sobre política. Ele tocou num tema que tem sido aí abordado com bastante cuidado pelas forças do governo, que é a questão de apoio das lideranças pelo Piauí ao senador Ciro Nogueira, à oposição. Vamos ouvir o que disse o ministro Wellington Dias. Diálogo. Eu acho que agora é a hora chega agora o período mesmo da eleição começou agora a partir do último domingo. E aí vai caber aí bastante diálogo, convencimento. É isso, Carlete, essas foram as informações. Eu sou Júnior Santos, direto da redação. E direto de Brasília, vamos falar com o nosso correspondente. Boa noite, Napoleão de Castro. Meu abraço a você. Prazer enorme falar contigo, com o nosso telespectador, nesta noite de quinta-feira, voltando de Brasília. E a gente traz agora um balanço de uma série de temas, principalmente relacionados às eleições, que a gente tem acompanhado aqui na capital federal. E o destaque aqui em Brasília fica para a Justiça Eleitoral, que já recebeu 1.103 denúncias sobre irregularidades na propaganda eleitoral. São Paulo lidera os registros, seguido por Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. O dado chama a atenção porque a campanha ainda sequer praticamente está começando e a Justiça indica que a fiscalização, disputa jurídica serão permanentes nessa eleição. E o ministro Cássio Nunes Marques, presidente do TSE, afirmou que a rejeição de contas não gera inegibilidade automática
e destacou a importância do diálogo entre o TSE e o Tribunal de Contas da União. E um tema técnico tem um enorme impacto nas decisões administrativas, que pode definir quem ocupa ou não a questão da disputa eleitoral. Outro detalhe importante é a Polícia Federal deflagrou a Operação Rastro, que investiga uma fraude de 50 milhões envolvendo contas de pessoas jurídicas no Banco do Brasil. É o tipo de assunto com grande capacidade de repercussão, porque mistura 3 elementos: dinheiro, banco e polícia. E nessa época de eleição, você imagina. E o que observamos aqui em Brasília é que a campanha ainda está começando, mas a guerra de narrativas está em altíssima velocidade. A gente tem observado isso exatamente. E outro tema que está sempre na expectativa é a questão do Banco Master. Expectativa elevada, a possibilidade de novos desdobramentos. O adiamento dos depoimentos reduz a chance de conclusão imediata das investigações, mas aumenta a expectativa sobre os próximos movimentos da investigação. Ao mesmo tempo, o TSE começa a demonstrar que conteúdo digital, propaganda e decisões judiciais formarão um dos principais campos da disputa em 2026. Em Brasília, o silêncio das investigações, às vezes, faz mais barulho do que uma entrevista coletiva. São os destaques que a gente pôde apurar nesta quinta-feira aqui na capital federal. As informações de Brasília, exclusivo para o Band Cidade, Napoleão de Castro. E veja no próximo bloco, estudantes da rede estadual de ensino embarcam para intercâmbio na China. A gente volta já. Estamos de volta com o Band Cidade e eu já chamo Alex Mendes com o nosso boletim esportivo. Olá, Carliette, telespectador do Band Cidade. Estou de volta para mais um boletim esportivo para falar sobre futebol e futebol feminino, porque está chegando o dia da grande decisão do nosso acesso. Nosso que eu falo futebol piauiense, porque no domingo, no estádio Lindolfo Monteiro, a partir das 17 horas, Clube Atlético Piauiense contra a equipe do 3B da Amazônia, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Série A2. Lembrando que é o jogo de volta. No jogo de ida, semana passada, o CAP venceu o 3B da Amazônia por 2-0 lá na Arena da Amazônia. Foi um visitante indigesto. Foi 2 gols marcados pela Dani e também pela Eduarda Balbino. Então, a grande vantagem. O CAP joga pelo empate ou pode até perder por um gol de diferença. Ontem a gente foi no treino do Clube Atlético Piauiense, nessa preparação, foi no estádio Albertão e a gente conversou com a técnica do CAP, Renata Costa. Desde quando eu cheguei aqui, primeira conversa com o presidente Edson, a gente traçou esse objetivo desde 2024, então realmente foi degrau por degrau. E eu espero no domingo concretizar isso e está sendo um momento muito especial para mim. É a primeira vez que eu consigo, degrau realmente por degrau, estar brigando aí para ir para uma elite do futebol. Então eu espero que Deus nos abençoe muito no domingo e que isso venha a se concretizar. É isso, Carliette, a gente escutou aí a técnica Renata Costa, né, que está confiante, claro, pelo acesso, mas sempre com o pé no chão. Para você que está nos acompanhando aqui no Band Cidade, olha, todos os caminhos levam você ao estádio Lindolfo Monteiro, dia 23, no domingo, 5 horas da tarde, tá bom? Arquibancada e geral é gratuito, é só você chegar e entrar para assistir esse grande jogo, nosso acesso, tá bom? E se você quiser assistir nas cadeiras, aí vai ser cobrado o valor de R$20. Pode ser um jogo do acesso inédito do futebol feminino, a Série A1 do Campeonato Brasileiro, jogar a Série A1 em 2027, que vai ser ano de Copa do Mundo Feminino aqui em solo brasileiro. Então, claro, nossas vibrações positivas para o futebol feminino piauiense, para o CAP. Uma viagem começa com sonhos, expectativas e a vontade de descobrir um mundo novo. Estudantes da rede estadual de ensino estão vivendo esse sonho. É que eles embarcaram para um intercâmbio na China, para viver uma experiência que pode abrir caminhos e ampliar os horizontes.
Era quase meia-noite quando os primeiros estudantes da rede estadual de ensino começaram a chegar ao aeroporto Senador Petrônio Portela, em Teresina. Aos poucos, o saguão foi ficando movimentado. Eram 30 alunos e 6 professores se preparando para uma viagem que pode marcar uma nova etapa na vida desses jovens. Um intercâmbio para a China. De Dom Expedito Lopes, sul do Piauí, a estudante Érica veio acompanhada da mãe para viver esse momento especial. Eu não tenho palavras realmente para descrever o quão essa oportunidade está sendo para mim, porque, como eu falei, eu jamais imaginei conseguir ir para outro país. Família de renda baixa, de ensino médio, mãe aqui, ela é zeladora da escola onde eu trabalho. Eu estudo numa escola e ela é zeladora da outra, batalha muito, a gente quase não consegue se ver. Então, eu não imaginava que isso poderia acontecer na minha vida. Eu fico muito feliz, né? Para mim, Maria, eu tô sem acreditar. E o que é que representa para a família? Só alegria mesmo. E assim, eu tô muito feliz, assim, e também por ela ter ganhado o notebook, assim, que sempre ela me pediu o notebook. Eu, assim, tinha muita vontade de dar um notebook a ela, mas nunca sobrava dinheiro, né? Aí, quando, assim, hoje ela ganhou, Maria, eu fiquei muito feliz. Ao lado dos estudantes, os professores também seguem viagem. Cada um leva na bagagem a missão de acompanhar, aprender e compartilhar novas experiências. E o nosso projeto, ele envolve muito a questão da inteligência artificial, machine learning. Então, tenho certeza que todos os conhecimentos que a gente vai agregar lá, a gente vai poder trazer para a nossa comunidade projetos que ainda não foram aplicados aqui no nosso Piauí. Então, vai ser algo inovador que a gente quer trazer para o nosso estado, isso graças a esse programa do Piauí para o Mundo. Senão, quem ia imaginar estudantes do interior do Piauí, que é lá de Dom Expedito Lopes, né, que a gente ter essa oportunidade de chegar tão longe, até onde a gente chegou. De Teresina até a China são muitas horas de viagem com conexões pelo caminho. Uma espera longa, mas que vale a pena quando o destino é a troca de experiências que deve transformar a vida desses estudantes. O secretário de Estado da Educação, Rodrigo Torres, também acompanhou a delegação no aeroporto e destacou a importância dessa experiência para os estudantes. É um impacto muito grande, a gente já vê aqueles que participaram de edições anteriores, muitos deles criaram startups, outros receberam financiamento de empresas aqui do Piauí, outros estão empregados em empresas de tecnologia e alguns também acessaram o ensino superior. Ou seja, é uma oportunidade que abre a visão de mundo, né? Permite que eles tenham uma visão mais ampla do mundo e que sonhem cada vez mais alto. É essa a ideia, né? Esse projeto de educação do estado do Piauí hoje é um projeto ambicioso. Piauí que já chegou, né, pelos resultados do IDEB ao 2º lugar do Brasil, praticamente empatado com o Paraná. Então, é a grande referência hoje na educação, foi quem mais cresceu nos resultados educacionais nos últimos 20 anos. A diretora de Educação Técnica e Profissional da SEDUC esteve no aeroporto acompanhando os estudantes. Para ela, a viagem representa uma oportunidade de aprendizado, com novas possibilidades para o futuro de cada aluno. Para a gente é muito gratificante, a gente fica realmente muito orgulhoso, né? Foram 45 mil estudantes que se inscreveram e agora a gente vai conseguir levar 700 intercambistas para participar desse momento fora, né? Em 7 países. Lá eles ficam realmente imersos em centros de tecnologia, né? Aprendendo nas mais diversas áreas. E tem mais estudantes se preparando para viver essa aventura. Eles foram recebidos hoje, aqui em Teresina, pelo governador Rafael Fonteles. Ao todo, 700 alunos foram selecionados para vivências educacionais na China, Singapura e Alemanha. O encontro reuniu as delegações que têm como encontro a China, Singapura e a Alemanha. Em cada país, os participantes terão uma programação específica, com atividades de formação, educação, tecnologia e inovação. Esse encontro aqui no set de Seu Arco Verde é um momento de acolhimento aos estudantes que vão participar do intercâmbio. Aqui eles foram recebidos pelo governador Rafael Fonteles, mas também pelas equipes da SEDUC, para as últimas orientações sobre o itinerário, como que vai funcionar o intercâmbio em cada um dos países e, claro, um momento para tirar as dúvidas de como vai ser esse intercâmbio que pode mudar a vida deles. Sempre um momento muito emocionante. Alunos e professores da rede pública do Piauí
embarcando para uma imersão cultural, educacional e tecnológica no exterior. Hoje o embarque de equipes que vão para a China, irão para Xangai, equipes que vão para a Alemanha, em Berlim, e também equipes que vão para Singapura, o país que tem a melhor educação do planeta. Então são professores, diretores e estudantes que venceram competições e estão podendo realizar essa experiência incrível. E toda a estrutura para a viagem é garantida pelo governo do estado. Os participantes têm direito a passagens, hospedagem, alimentação, transporte, seguro viagem, materiais de apoio e auxílio financeiro para as despesas pessoais. A terceira edição do programa bateu recorde de participação, com cerca de 45 mil estudantes inscritos em todo o Piauí. Ao todo, 700 estudantes foram contemplados com experiências educacionais em diferentes países e no Rio de Janeiro. O impacto é enorme no processo de aprendizagem, na autoestima do estudante piauiense, do professor piauiense, do povo piauiense. Também essa pegada tecnológica e de empreendedorismo. Então são startups que foram criadas, são negócios que foram criados pelos próprios estudantes com apoio dos professores. Então são vários efeitos positivos que o programa do Piauí para o Mundo leva para o nosso povo do Piauí. E essa jornada não termina apenas no intercâmbio. É apenas o começo para um futuro brilhante. Quando eles retornam, a gente faz um acompanhamento, coloca eles em contato com empresas piauienses, com startups, para poder até viabilizar, eventualmente, que eles recebam aportes financeiros. Já aconteceu em edições passadas, deles retornarem, a gente faz encontros com as empresas e elas aportam. E essa edição do Band Cidade de hoje fica por aqui. Você acompanha a partir de agora o Jornal da Band. E amanhã tem mais programação local da Band Piauí. Boa noite.